Opa, exercício mais exercício e exercício. Para quem está na sequência do curso, é o último. Vamos lá. Bom texto, é um tipo de texto de prova mesmo, de vestibular, especialmente de Enem, né? Perfeito? Então vamos ver o que é que nós temos. Tá, são dois slides e aqui eu trouxe aqui a resposta, aqui aquela tabela famosa de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus que o exercício não traz, tá? Isso aí eu trouxe, lembra? Sempre para relembrar. Quem já sabe, pula, já vai direto para o exercício, mas é uma tabela fundamental. Não vem no exercício, não vem na prova. Pode vir alguma coisa do tipo seno daquilo, tangente, algo assim, mas não vem. Ah, era como é que eu faço para guardar isso? É estudar bastante, fixar, né? Por isso que eu estou revendo todo o vídeo, quase trazendo ela, tá certo? E aí, a gente tem outras maneiras de guardar essa informação. Lembra que é seno e cosseno, seno sobre cosseno é tangente. Ó. Tanto é que seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus. Se eu dividir, vai dar 1. Então, isso vai acontecer com os outros, com esses valores que estão aqui embaixo. E aí, eu posso também pensar assim, ó, dois ângulos complementares, ou seja, que a soma dá 90 graus, tá certo? O seno e o cosseno são iguais. Então, assim, seno de 30 é meio é igual ao cosseno de 60, porque 30 mais 60 dá 90. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60, porque vai dar 90. Olha lá, tanto é que 45 mais 45 graus é 90. Olha lá, o seno e o cosseno são iguais. A outra maneira de você guardar a tabela é você fazer aquela rima, aquela coisa lá do tipo 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz quadrada do numerador. E o pessoal brinca por aí, tá certo? E aí, você rabisca lá numa prova e já deixa lá guardado, tá certo? Isso aqui era, o que é isso aqui? Bom, em trabalhando com triângulo, a soma dos ângulos internos, né, de um triângulo é 180 graus. E quando eu trabalho com um ângulo maior do que 90 graus, isso aqui é um semicírculo, não é isso? Você já lembra da circunferência trigonométrica, 360 graus, aqui é o semicírculo. Ou seja, se eu somar os ângulos internos de um triângulo é 180, o que me interessa está aqui. E quando a gente trabalha com o cosseno dos ângulos que são maiores do que 180, quer dizer, maiores do que 90 e menores do que 180, esses ângulos o cosseno é negativo, tá ok? São negativos, aí é uma informação, né, para você guardar. Por quê? Porque aqui só tem o seno e o cosseno, no caso vai ser cosseno, dos ângulos de 30 e 45 graus. O que a gente tem aqui são os côngruos de 60 e 120, de 45 é o 135, que é 45 mais 45 mais 45, 60 mais 60, 120. Olha lá, o 30 mais 30 até dá o 150, certo? Então, esses ângulos aqui, o cosseno é negativo, porque nós vamos trabalhar com a lei dos cossenos, tá ok? Vamos voltar aqui para a gente estudar o exercício. Eu coloquei em outro slide porque não dá para colocar, ficar muito justo, tá? Então, vamos trabalhar. Para explorar o potencial turístico de uma cidade, conhecida por suas belas paisagens montanhosas, eu trouxe uma montanha aqui. Esse exercício, de certa forma, ele está essa ilustração, até certo ponto, ele está no problema, no vestibular, no exercício, mas não assim completo. Algumas informações aqui eu coloquei. O governo pretende construir um teleférico ligando o terminal de transporte coletivos ao pico de um morro, conforme a figura a seguir. Tá? Então deve estar aqui, né, o pátio do transporte coletivo é daqui no ponto A. Vamos ler? Para a construção do teleférico, há duas possibilidades. Primeiro, o ponto de partida ficar localizado, né? A primeira é de que o ponto de partida deve ficar localizado num terminal de transportes coletivos, aqui que é o ponto A. Então, o ponto A é o terminal de transportes coletivos, com uma parada intermediária em B
Então, esse teleférico vai até uma parada intermediária em B. E o ponto de chegada localizado no pico do morro. Ó, morro, né, que é o ponto C. Essa é uma forma, né, fazer esse caminho. A outra é o seguinte: o ponto de partida também fica localizado no terminal A. Ok, terminal A. E o de chegada localizada no ponto C, que é lá, né, no topo lá no pico. Sem parada intermediária, você já vai sair de A e vai chegar em C. O X não está aqui, que eu coloquei o X que eu vou achar, tá ok? Perfeito? Sem parada intermediária. Sabendo que o lado AB, isso aqui é dado, 300 raiz de 3 metros. O lado AB, né, desse triângulo aqui, agora a gente vai trabalhar com ele, é 300 raiz de 3 metros. O lado BC é de 200 metros. Então, AB, 300 raiz de 3 metros e 200 metros BC. Ok. O ângulo BAP, olha lá, BAP, este ângulo aqui é de 20 graus. E CPN de 30 graus. Formou aqui um ângulo de 30 graus nessa figura aqui. Ou melhor, de 50 graus. É correto afirmar que a distância entre os pontos A e C é... Então, a gente quer essa distância. Ele não vai fazer esse caminho, a gente quer dizer, pode fazer, claro, mas o que a gente quer saber agora é a distância de A a C para ir direto, sem intermediário. E o que é que tem aqui? Esse 150 graus não foi mencionado ali, como é que apareceu ali? É o seguinte, olha só, vamos lá? Eu quero achar o x. Aqui eu tenho um triângulo ABC. Então, é aqui que a gente vai trabalhar, ou com a lei dos senos, ou com a lei dos cossenos, ou outra, mas parece que é lei dos seno cosseno. Por quê? Porque não tem aqui 90 graus nesse triângulo. Então, esquece trigonometria no triângulo retângulo. E algumas coisas foram trabalhadas. Então, por exemplo, ó, aqui é a altura. Então, a altura forma com a base o ângulo de 90 graus. Eu rabisquei isso aqui, né? Fiz tracejados, também paralelo aqui, que vai formar ângulo de 90 graus, né? Ou seja, isso aqui é um quadrilátero, isso aqui é um retângulo, ok? Ó, paralelo, formando ângulos de 90 graus, tá? Porque aí eu precisava determinar esse ângulo aqui, ó. Porque para eu trabalhar com esse triângulo, que é A, B, C, eu preciso de algumas coisas. Ó, eu já conheço aqui esses dois lados, não conheço o lado oposto a esse ângulo, então eu precisava calcular esse ângulo. Por isso desse tracejado, por quê? Olha só, quando eu fiz esse tracejado partindo de B até a base, eu formei aqui um triângulo retângulo. Paralelo aqui, também nós formamos um triângulo retângulo. E aí, olha o que acontece. Eu precisava determinar esse ângulo, vamos chamar até de θ, eu precisava. E esse ângulo θ é 150. Não precisa porque ele já está ali. Mas eu vou deixar aqui, ó. Eu precisava determinar esse ângulo. E como é que eu ia determinar esse ângulo? Olha só, quando eu fiz o paralelo aqui é um triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é o quê? 180 graus. Quer dizer, de um triângulo é 180. Então, aqui é 20, já foi dado. Aqui é 90, então aqui só pode ser 70, porque aí a soma dá 180. Ok. Quando eu fiz esse paralelo aqui, a base também aqui formou um triângulo, tá certo? Aqui já foi dado. Na verdade, isso aqui já foi dado, não interessa, gente, já foi dado. Agora fica mais fácil para eu determinar quem é esse ângulo aqui. Algumas maneiras, porque tem esse 70 aqui, que não precisava, mas olha só, ó, vou trabalhar com uma maneira até mais simples. Se eu prolongar esse segmento, ó, se eu prolongar até onde eu quiser, até aqui tá bom, esse segmento aqui é paralelo ao lado desse triângulo, dessa figura toda aqui. Ou, nesse caso, é paralelo ao lado desse triângulo aqui, ó. Sendo paralelo,
eu tenho aqui, ó, esses dois lados são paralelos. Eu vou ter esse triângulo, esse ângulo aqui. Quem é esse ângulo? Esse ângulo é de 20 graus. Por que de 20 graus? Porque, olha só, se esses dois lados são paralelos, eu tenho aqui uma transversal e os ângulos alternos internos são congruentes, certo? Eu quero chegar aos 150. E aí o que acontece? Isso aqui é o ângulo raso. Ó. Tudo isso aqui é 180, ok? Tudo isso aqui é 180. Eu já tenho 50 aqui. Então, para 180 está faltando o quê? Ó, eu tenho tudo isso aqui, tá? Isso aqui é 180. Eu já tenho 50. Para 180 falta 130, não é isso? Mas o ângulo de 150 é tudo isso, ó. É tudo isso, ok? Que é do triângulo aqui, ABC. Então, 20 mais os 130 que deu aqui, né, nesse pedaço, dá 150. Ah, põe do lado aí. Presta atenção, ó. Se eu pegar isso aqui tudo, que é 180, eu pego esse 180 e vou tirar os 50, que eu já conheço aqui, ó. Esse aqui é a linha reta, né? Então, 180 graus, isso aqui vai dar o quê? 130. 180 menos 50, 130 graus. Ok? E aí eu faço o quê? Esse 130 somado com 20, porque o 150 é tudo isso aqui, ó. É esse ângulo todo aqui, referente ao ângulo ABC, ok? Né? Ao triângulo ABC, tá certo? E aqui é 20 por quê? Alternos internos, ou seja, entre as duas paralelas, essa é a transversal. Então, somando 20, e aí dá o que a gente, né, está ali, que é o 150. Você pode até pensar em outras maneiras, mas eu vi essa daqui e não vou procurar de outra. Tá certo? Ok? Então, tudo isso para a gente achar esse ângulo. Agora, vamos para lá. Vamos trabalhar. Já temos aqui o nosso ângulo, que é tudo isso aqui. O resto agora aqui só foi para aquilo lá. E aí nós temos um triângulo aqui para trabalhar, olha. A, B e C. Desse triângulo, eu tenho dois lados que formam um ângulo de 150 graus e quero o lado oposto. Então, é lei do cosseno. Mas na lei do cosseno, ou nas leis, lá, eu tenho, né, eu sei cosseno de 30, de 45, de 60. E como é que vai dar o cosseno de 150? Tá aqui, ó. Eu vou colocar, né, por isso que eu trouxe essa figura. E o que acontece aqui, ó, vamos deixar aqui. O cosseno de 150, se nós olharmos na figura, ele é o côngruo de 30. Ele é o côngruo de 30. Tá vendo aqui, ó? Côngruo de 30. Ou seja, tem o mesmo valor do cosseno de 30, só que quando o ângulo é maior do que 90 graus, o cosseno, nesse caso, tratando de triângulo, tá? Serve para outras situações, mas tem outras mais. Mas para esse caso é negativo. Então, neste caso aqui, ó, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 150, né, eu tenho o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 150, por ser maior do que 90 graus, aqui neste caso de triângulo, para triângulo, isso aqui é menos raiz de 3 sobre 2. A mesma coisa vai acontecer ó, com o cosseno de 120, o cosseno de 135, para o cosseno, ok? Neste caso, tá certo? Mas, eu posso pensar de outra maneira, trabalhar com isso de outra maneira? Pode, tá? Não sei se vai ajudar muito. Eu faria aquilo ali e já tá bom. Eu posso pensar a seguinte maneira, ó. O cosseno de 150 vai ser igual a menos, né? O menos, que vai ser negativo, conheço o de 30, né? O cosseno de 180. Lembrar que é que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Que é 180,
menos os 150, ok? Menos os 150 graus. Ou seja, isso vai ser menos cosseno de quem? De 30 graus. Essa diferença aqui é 30 graus. O cosseno de 30 é menos raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar, quer dizer, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Por causa do menos aqui, menos raiz de 3 sobre 2. Você pode pensar assim. Eu pensaria direto, sem problema nenhum, desta maneira aqui, tá certo? No caso, para este caso, este tipo de caso, a gente já fez outros, né? Nós já fizemos outros. Eu pensaria dessa maneira para andar mais rápido. Tá, mas está aí, ok? Claro que tem a circunferência trigonométrica, tem muito mais coisa para estudar, mas estou aqui tratando de cosseno, né? E aqui tratando de ângulo de um triângulo. Perfeito? Agora vamos determinar, chega, vamos determinar o nosso x, que é o comprimento AC que está pedindo no exercício e tem ali a resposta. Perfeito? Para isso, vamos trabalhar com azul. E aí no triângulo, olha só, é a lei dos cossenos. Ó. Os dois lados, eu conheço os dois lados que compreendem o ângulo, quero o lado oposto. Eu preciso de 4 elementos desta maneira para aplicar a lei dos cossenos. Dessa ideia, eu preciso desse tipo de 4 elementos. Um deles, é claro, a ser calculado, não importa qual seja, se é o lado oposto ao ângulo, se é o ângulo ou um dos lados que formam o ângulo. E aí, como é que faz isso? A gente pega o lado oposto ao ângulo, eleva ao quadrado, vai ser igual os outros dois lados ao quadrado e somados, ou seja, 300 raiz de 3, não é isso? Ao quadrado, aí eu tenho que pôr ao quadrado, mais o outro lado que é 200 ao quadrado, então é a soma dos quadrados dos dois lados, menos duas vezes o produto desses lados, duas vezes o produto desses lados, ok? Vezes o cosseno do ângulo, que no caso é cosseno de 150, e o cosseno de 150 quem é? Menos raiz de 3 sobre 2, ok? Então, aqui é menos, menos 2 vezes o produto dos lados, que compõe o ângulo, vezes o cosseno do ângulo, que no caso aqui é o cosseno de 150, que é menos raiz de 3 sobre 2. E aí a gente tem x ao quadrado vai ser igual a 300 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Isso aqui vai dar 9.000, não é isso? Perfeito? 9.000. E a raiz ao quadrado eu simplifico. Vai ficar 3. Então, vezes 3. Cuidado, né? Mais 200 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, vai dar 4.000. Perfeito? Tá? 200 ao quadrado. Deixa eu ver aqui. Opa, vamos fazer umas contas. 300 ao quadrado. Opa, era 300 ao quadrado, não é esse número aí, era. Vamos pensar melhor, era, antes de escrever, fazer cálculo. 300 ao quadrado é raiz quadrada de alguém, né? E nesse caso, 300 é 300 vezes 300, que dá 90.000. Perfeito? Vai dar 90.000. Ok? 3 aqui na raiz continua, aqui vai dar os 3 mesmo, que simplifica, né? Simplifica, mais 200 ao quadrado é 200 vezes 200, que vai dar 40.000, era. Nossa, se simplificou muito lá. Menos, agora olha só, aqui eu posso simplificar, né, alguma coisa para não ficar trabalhando tanto, ó. Aqui dá para dividir esse 2 aqui dividido por esse 2, ó, porque aqui tudo é produto. E aí eu tenho menos com menos é mais, né? Menos com menos no produto é mais. Isso aqui vai ficar positivo. Opa, era. Você não mudou de cor, era. Vamos voltar para o... Vou deixar ali, mas vamos mudar de cor. Perfeito? E aí eu tenho 300 vezes 200. 3 vezes 2 é 6.
E aí vai acrescentar os, né? Vamos fazer direito? Faz a sua continha aí. Eu tenho lá 300 vezes 200 e vai dar aqui 4 zeros, então vai dar 60 mil, né? Acabou colocando uma outra cor. Perfeito? 60 mil vezes quem? 3 vezes 3 na raiz é raiz quadrada de 9, que dá 3. Perfeito? Então vamos lá. Cortou, simplificou 2 com 2, menos com menos dá mais. 300 vezes 200 é 60 mil. E raiz de 3 vezes raiz de 3, olha só, é raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Perfeito? Para lembrar, né? Deixa aqui, faz tempo o balão do conhecimento. Tá? E o que eu queria aqui era o azul. Então, eu tenho x ao quadrado, 900 vezes 3, ou melhor, 90 mil vezes 3, dá 270 mil, ok? 270 mil, tá? Mais 40 mil, que já estava ali, continua igualzinho, mais esse cara aqui, 60 mil vezes 3, 6 vezes 3 é 18, é isso? Dá 180 mil, não é isso? Então, 60 mil vezes 3, que aí vai dar os 180 mil. Certo? 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 Ok. Então, x ao quadrado é grande mesmo, né? É igual, aí você vai somar tudo isso. Vai somar os 270 mil mais os 40 mil. Você faz a sua odd aqui, né? Mais os 180 mil. Era, se eu quisesse, né, primeiro somar esses dois, não tem problema, aí fica a seu critério, né? Fica aí a critério para você fazer sua operação, tá bom? Ah, vai dar 200, aqui vai dar 310 somado ali, né, que vai dar os 490 mil. Então, cada um faz aí de uma forma que achar que é mais rápido. E, portanto, x é a raiz disso, né? X é a raiz de tudo isso aqui, ou seja, de 490 mil. Perfeito? Nossa, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Ficou muito grandão, deu até, né? Vamos diminuir um pouco. E aí eu tenho o quê? Vamos lá, portanto, a nossa medida aqui vai ser a x, que chamamos de x, né? E aí posso fazer algumas contas. 49 é 7, né? Aí eu pego dois zeros daqui, ó. 49, a raiz quadrada é 7, sobrou 4 zeros, 4 vou pegar 2, porque é isso que vai acontecer. E ali vai dar em metros, 700 metros, que é a nossa resposta. Mas como é que eu faço isso? Bom, sem calculadora, essa é a menor maneira de você pensar. Perfeito? Né? 49 tem 4 zeros. Quando você tirar a raiz quadrada desses 4 zeros, que não a raiz em si é de alguém, né? Seria 49 vezes 10 mil. Tá certo? Você pode fazer 49 vezes 10 mil. 49 vezes 10 mil. 49 dá 7, 10 mil é 100. 100 vezes 7, 700. Você pode fazer isso se você tiver alguma dificuldade e precisa acelerar. Perfeito? Coloca aí do lado para nós. Você poderia fazer o seguinte, para você não fazer esse número grandão todo, você pegar o 49 vezes 10 mil, porque é isso que está aqui. 49 é 7, vamos pôr aqui, raiz 49 é 7 e a raiz quadrada de 10 mil é 100. E aí você tem 100 vezes 7, que vai dar os 700. Se te facilita, faça assim para você agilizar o processo. Tá ok? Bom exercício? Bom exercício. Trabalhoso porque os números foram enormes. E aí a gente tem a resposta, que é a nossa letra A. Perfeito? Então, aquele abraço, sucesso aí nos estudos. Espero que tenha gostado, você que manteve a ordem dos vídeos. Faça os exercícios e você vai estar pronto para fazer o que deve ser feito.